Oi, pessoal! Vamos ver nessa aula sobre os modos de exibições disponíveis no Excel e as possibilidades de revisão nas planilhas. Esse daqui é a visualização normal, que é a planilha, a apresentação de todas as células para vocês trabalharem. Neste modo de exibição é o básico para a criação e manipulação das tabelas dos dados, mas não vemos informações com relação à página. Tá? Como é que essa página vai ser apresentada, além da limitação que é mostrada pela linha pontilhada. Nessa segunda modo de exibição, que é o layout de página, começamos a ver como essas páginas elas estão sendo organizadas. Essas daqui estão em modo paisagem, porque aqui, ó, em layout de página, a orientação escolhida foi a orientação paisagem. Aqui eu posso alterar para a orientação retrato e ele vai mostrar como é que vai estar disponível. Nesse daqui, em médias, nessa aba, não foi criado nenhum cabeçalho nem rodapé, então eles estão em branco, só com a informação da disponibilidade, para visualizarmos como seria essa impressão. Já em relatórios, que foi aqui que fizemos na aula sobre gráficos, ele aparece já o cabeçalho e o rodapé definido, tanto a imagem, a informação de relatórios, meu nome e a página. Em valores, no modo de exibição de página, aqui é a informação, tá? Também sem cabeçalho e rodapé. Nesse modo de visualização, é o mais interessante para definirmos os padrões da página, de como ele será impresso, de como ele será apresentado como uma página mesmo, tá? Especialmente na questão de impressão. Novamente, assim, apesar de aqui mostrar essas linhas, lembrando que na impressão isso daqui não aparece, tá? Exceto se vocês definirem que vai ser utilizado algum tipo de bordas. Se vocês estiverem utilizando o documento apenas para apresentação, utilização através do próprio Excel e quiserem deixar sem essas informações, vocês podem ir na parte layout de página, opções da planilha, de exibição de linhas de grade. Se eu remover essas linhas de grades, ele também vai remover. Outra opção também, se vocês quiserem deixar de aparecer os títulos dessas planilhas, ele também é só clicar aqui em remover a exibição. Na visualização padrão, se eu tiro os títulos, ele vai remover o nome das colunas e o nome das linhas. Tá? Aqui em médias, vou colocar também para remover essa parte de exibição, aí não aparece lá. Essa visualização é interessante para quando você vai repassar a planilha para ser apenas visualizada ou minimamente alterada. Então, onde não vai haver importância dos títulos com relação às colunas e às linhas. Tá? Vou colocar aqui. Na seleção aqui de imprimir, ele vai imprimir informações de títulos e de linhas de grades se for selecionado. Então, nessa visualização é onde fica interessante vocês utilizarem o padrão de definição de cabeçalho e rodapé. Então, quando eu dou 2 cliques aqui, aparecem minhas opções, tá? De cabeçalho e rodapé, onde posso trabalhar com o número da página, de páginas, a data, o horário, um caminho desse arquivo, certo? Utilizar aquelas possibilidades também de primeira página diferente, ou seja, na primeira eu não, poderia não apresentar um cabeçalho, na segunda, a partir da segunda, sim. Tá? Imagens, nomes de planilha, como fizemos na parte de relatórios, essa está aqui. Eu vou aproveitar só para deixar essa parte com o fundo branco, a visualização, certo? Então, essa daqui já seria apresentada. Como é que eu faço para tirar essa página que não foi utilizada? É só apagar as linhas que não foram utilizadas para nenhum tipo de definição, de inserção de dados dentro dele. Um terceiro modo de visualização é a visualização de quebra de página. Nesse quebra de páginas, identificamos onde tem essa quebra, essa possibilidade, ou seja, onde foi que foi gerada essa segunda página. Então, essa segunda página ela foi gerada por ter uma adição extra de colunas. Se eu quiser removê-las, é só selecionar e remover essas colunas, tá? Então, aqui está removida a coluna. E nessa visualização voltei a ver apenas o conteúdo da página. Posso editar também esse conteúdo, tá? Que foram os gráficos que estavam dentro dele, mas aquelas informações extras de cabeçalho e rodapé, elas desaparecem. Aqui é só, como eu comentei, só para visualização da página em si, de onde vão estar essas quebras, onde eu posso identificar os limitantes da página.
Diferente do modo de visualização de página, onde o que é visualizado é como essa página inteira ela vai estar sendo apresentada, incluindo cabeçalhos e rodapés. As formas de visualização desses modos de exibição podem ser encontradas aqui também no menu Exibir. No menu Exibir, mostra as 3 possibilidades do normal, visualização com quebra e layout de páginas. Nesse daqui, vocês também conseguem identificar uma área da planilha para adicionar um zoom de seleção, que é para visualizar melhor aquela informação. Tá? Então, aqui ele vai ajustar a página de acordo com a parte da tabela que vocês querem visualizar. Uma outra possibilidade de organização de dados também é conseguir trabalhar com a criação de agrupamentos. Por exemplo, gostaria de criar um agrupamento da planilha de avaliação de disciplina. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o que é que eu gostaria que fosse agrupado. Por exemplo, eu quero que esta planilha daqui seja agrupada, essa tabela. Eu venho aqui no menu Dados, Agrupar, e agrupar isso daqui. Então, ele vai perguntar se eu quero agrupar linhas ou as colunas. Eu quero agrupar as linhas. Quando eu agrupo as linhas, ele mostra aqui, certo, onde está agrupado. Se eu colocar em menos, ele vai apagar, vamos dizer assim, ele não vai deixar visível aquela área selecionada. Se eu quiser deixar pelo menos o título como visualização, é só não selecioná-lo. Eu vou adicionar essas daqui, agrupar, tá? Então, agrupou aqui as linhas dela. Então, quando eu fecho, ele fica mostrando só o título. Isso facilita para conseguir navegar em tabelas longas entre subtabelas, tá? Entre possibilidades desses agrupamentos. Eu vou fazer um outro agrupamento daqui com relação a essa pesquisa. Tá? Então, aqui agrupar as linhas também. Poderia ter essa visualização daqui, onde eu vou aumentar ou diminuir, vou mostrar aquele agrupamento ou não, apenas quando eu tiver interesse. Isso aqui é só para mostrar, tá? Eu não apago, ele não deixa de existir, em momento algum, essas opções de informações. Dentro da área de exibição, conseguimos também ter uma visualização melhor, uma exibição melhor com relação às fórmulas, às funções utilizadas. Qual seria essa? No menu Fórmulas, aqui mostra as possibilidades de rastrear onde aquela fórmula foi criada. Por exemplo, eu quero identificar como é que essa média, usando maior, ela foi criada. Então, posso rastrear os precedentes, que é saber de onde vieram os dados. Certo? Então, quando eu clico aqui, ele vai mostrar que os dados utilizados para gerar esses valores vieram das células, daqui é D4, E4, F4, para a sua geração. E podemos também identificar quais são os dependentes. Eu vou só remover as setas anteriores para não atrapalhar a visualização. E ó, rastrear dependente. O que é que eu estou querendo dizer com rastrear dependente? Mostrar quais são as outras regiões, as outras células que possuem fórmulas que utilizam aquele dado. Então, enquanto rastrear precedente me mostra quais foram as células utilizadas para formar aquele valor, rastrear dependente me mostra quais são as outras posições das tabelas utilizadas aqui que usam aquela célula para cálculo. Tá? Quando vocês quiserem parar de visualizar isso, é só remover setas. Se quiserem visualizar melhor as formas, se vocês acham que não é suficiente essa visualização de quando eu clico, ele mostra aqui no F, ou dá 2 cliques nela, ele expande ela, vocês podem também adicionar essa opção de mostrar fórmulas, que ele vai mostrar, ao invés do resultado das fórmulas, quais foram as fórmulas utilizadas. E aqui finalizar também. Além disso, tem a possibilidade de verificação de erros dentro dessa planilha. Nesse caso daqui não existe nenhum erro, então a verificação ela retornou como sem nenhum tipo de problema encontrado. Na parte de exibição, também temos a opção de conseguir congelar algumas linhas ou colunas para facilitar também na visualização. Por exemplo, se essa tabela daqui, ela cresceu bastante, de uma forma que eu não consigo, por exemplo, ver a situação de acordo com o nome desse aluno que está sendo apresentado, eu posso utilizar o artifício de, naquela minha coluna, tá? Eu vim aqui em exibir, congelar painéis,
congelar. Você pode congelar o painel, que vai ser manter as linhas e colunas. Nesse caso, eu quero congelar a primeira coluna. Quando eu congelo a primeira coluna, mesmo eu navegando entre as demais colunas, aquela não deixa de aparecer. Tá? Então, ela facilita para a identificação de um determinado valor e você conseguir visualizar todos os dados referentes àquele valor. Isso pode ser feito com uma coluna, tá? Ou também posso congelar uma linha, que seria a linha superior. Nesse caso aqui, em avaliação da disciplina, mesmo que eu vá descendo, esse título ele vai permanecer em todos os demais. Eu posso também, depois de definir essas minhas possibilidades de painéis, dividir a minha página. Dividir a página em painéis distintos. Por exemplo, congelo a primeira coluna. Depois de congelar uma coluna, eu também posso dividir. Nesse dividir, eu divido a janela em diferentes painéis, mas mantendo a barra de rolagem. Por exemplo, o valor aqui de Aline, eu consigo ainda visualizar os demais, mantendo a divisão como se fossem páginas distintas. Essa é uma página distinta dessa segunda, então eu consigo navegar entre páginas distintas. Como eu tinha na parte superior congelado aquele painel das duas primeiras linhas, tá? Ele vai visualizando essa informação, a mesma quando eu estou navegando para a direita ou esquerda, para vocês conseguirem visualizar. Para tirar essa apresentação dividida, é só desabilitar a divisão. O que podemos fazer com relação à revisão? Aqui no menu revisão, como nos demais ferramentas que vimos, além da questão de verificar ortografia, dicionários de sinônimos, a questão de acessibilidade, tem a questão do comentário, posso selecionar qualquer uma célula ou um conjunto de células para adicionar um comentário nela, certo? Corrigir notas usadas, como está aqui o comentário. Toda vez que tiver um comentário, a célula vai ficar com esse elemento em vermelho na ponta superior. É só passar o mouse por ele, tá? Que ele vai mostrar os comentários. Dentro desses comentários, existe também a possibilidade de clicar com a visualização de todos os comentários, ele vai mostrar as possibilidades. Vou remover a visualização, então ele vai apresentar apenas quando eu passar o mouse em cima dele. Vocês conseguem também navegar entre os comentários pelo anterior e o próximo, e podem excluir esses comentários. Tá? Então, essas são as possibilidades com relação à questão de comentários das minhas células para repassar uma revisão ou relembrar algum tipo de informação extra. Tá? É muito comum, por exemplo, fazer uma explicação. Enquanto no título da coluna, no título da tabela, normalmente é um conjunto de palavras pequenos, conjuntos, ele às vezes não é o suficiente para representar qual o significado daquilo. Então, através de um comentário, as pessoas conseguem identificar o que é que aquela célula, o que é que aquela coluna está realmente exibindo. E a possibilidade também com relação à exibição, à utilização dessas planilhas, quando vocês compartilham com outras pessoas, que é permitir edição de intervalos ou não, certo? Você permite proteger essa célula, como essa daqui, eu proteger a planilha. Então, na planilha, você pode selecionar o que é que vai estar protegido e não vai poder ser editado, como a pasta de trabalho como um todo. Ela é exatamente o conjunto de planilhas que estão ativas aqui. Então, com isso, a gente finaliza essa aula sobre modos de exibição e de revisão em documentos do Excel. Tá? Então, até uma próxima aula. Tchauzinho!